Olá, boa noite a todos e todas, porque hoje vamos ter mais uma live do projeto Sexualidade em Foco da ABENS. Então, você que está chegando aí, chama todo mundo para vir com a gente para falar de um tema muito bacana. Hoje a gente vai abrir as nossas mentes para falar sobre poliamor, bissexualidade e swing, temas que são tão estigmatizados e às vezes considerados como promiscuidade. Que palavra feia, não devia nem existir no nosso vocabulário. Bem, eu vou começar aqui esperando vocês aí convidarem todos e todas para essa live. Então, bota esse aviãozinho aí para geral, tá? Para todo mundo vir com a gente. Enquanto isso, obrigado aí a quem está entrando. Catarina já está na área, Lúcia, Keila, Natália ou Nathalie, não sei, Mariana, beleza, Dr. Francisco Coutinho, nosso vice-presidente da ABENS, meu maridão, muito bom. Cibele, gente, obrigado aí de vocês estarem conosco, a Giovana, Terri também, a psicóloga Terri. E vamos que vamos, né? Então, boa noite para todos e todas, novamente. E eu vou aqui me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Lopes, muito prazer. Sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e tenho a honra de coordenar o Comitê Social da ABENS, que teve essa ideia, né, de fazer um projeto chamado Sexualidade em Foco, um projeto destinado ao público em geral, para que a gente possa soltar as nossas amarras, né, na sexualidade e viver com uma melhor qualidade de vida. Afinal, o sexo faz parte da sexualidade e é definido pela Organização Mundial de Saúde como um dos pilares da nossa qualidade de vida. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente se informa e tira aqueles mitos, aqueles tabus, né, aqueles preconceitos que são inerentes da nossa sociedade, que a gente tem que ir trabalhando mesmo, né? Isso vai nos ajudando a gente se livrar dessas amarras aí e viver uma sexualidade plena. Principalmente agora, né, gente? É a hora da gente pensar mais ainda nisso, porque a gente está perto aí do Dia dos Namorados, das namoradas, enfim, dos namorades. Então, vamos nos libertar cada vez mais, né, para a gente viver de uma maneira feliz e também não oprimir ninguém que tenha uma orientação sexual diferente da nossa. É sobre isso que a gente vai tratar hoje. Mas antes de tudo, eu quero pedir a vocês que tenham, que também, né, tenham essa questão da ABENS, né, a ABENS, ela tem o cuidado de fazer não só o Instagram, mas outras redes como o YouTube. No YouTube a gente tem muitos vídeos interessantes, então é ABENS Medicina e Saúde Sexual lá no YouTube. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês ficarem sempre ligados em tudo que a gente está mandando por lá. Os vídeos daqui vão para lá, a gente tem também um podcast, tá? E também tem um site www.abens, sempre com 2 s.org. Nesse site tem os profissionais assim de primeiro quilate que você pode contar. Então você pode ver um profissional de confiança no estado, na cidade que você reside. Então é muito interessante, além de ter muitas informações para o público em geral. Então vale muito a pena também se informar por lá. E, além disso, para os profissionais de saúde também, né? Vamos nos associar. No link aqui da bio tem como se associar, tá? Então basta você apertar o link da bio ali e mandar os seus dados que a gente vai entrar em contato. Porque eu tô vendo cada vez mais pessoas querendo se associar, porque já sabem que a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, a nossa ABENS, é uma associação séria e que prima pela qualidade da informação. Bem, hoje o tema que a gente vai tratar é o poliamor, bissexualidade, swing, novos tempos. Então, para isso eu vou
aqui comigo ter a honra de receber a Roberta Rodrigues Alves Torres. Ela é psicóloga do PROSEX, Projeto de Estudos em Sexualidade, do IPQ HC de São Paulo, psicóloga do Projeto de Adequação de Gênero do HC de São Paulo e membro do Departamento LGBTQIA+, da ABENS. E também conosco vai estar a Catarina de Moraes Braga, que é psiquiatra pelo HC de Pernambuco, é preceptora do Ambulatório de Sexualidade da Residência de Psiquiatria do HC de Pernambuco e membro do Departamento de Parafilias da ABENS. Então, um time de peso, e vou chamá-las já para conversar comigo. Elas já estão aqui, ó, solicitando. Catarina já está... Deixa eu ver. Acho que agora vai. Olá! Tudo bom? Começar me apertando? Começar te apertando. Já começou bem. Não é? Mas não conseguiu. Eu que apertei vocês. Pois é. Pois é. Ó, gente, deixa eu explicar uma coisa. Para todo mundo que está assistindo a gente, continue mandando os aviãozinhos aqui para geral, para estar junto com a gente, e eu vou tirar os comentários, mas para tirar do rosto dessas belas mulheres. Então, peraí, deixa eu desativar os comentários, pronto. E aí vocês podem perguntar através desse balãozinho que tem um ponto de interrogação, tá? Não fiquem com dúvidas, não. Se a gente puder, a gente vai responder. Se não tiver tempo hábil, aí a gente manda para a Roberta e para a Catarina, e aí vocês respondem. Gente, primeiro, obrigada de vocês estarem aqui no Sexualidade em Foco, esse projeto aí do Comitê Social da ABENS. E vamos dar partida? Vamos embora. Então, beleza. Então, primeiro eu vou deixar as perguntas livres, e aí quem quiser responde primeiro, e aí quem quiser complementar, tá bom? Num bate-papo bem descontraído. Pode ser assim? Beleza? Sim. Então, bem, poliamor, bissexualidade, swing, realmente novos tempos ou sempre existiu e agora podemos falar mais abertamente sobre isso? Aliás, é bom a gente falar que são, né, às vezes estão tudo no mesmo balaio e a gente vai falar sobre isso, tá, gente? Porque já teve gente me questionando. Calma. Vamos com calma. Vamos lá, quem quer responder isso? São novos tempos ou já existia e a gente está podendo falar mais sobre isso? Pode falar, professora. Uma saudade sua. Também, muito gostoso estar com você, aqui com vocês, agradecendo, né, esse convite, esse momento tão especial. Eu lembro muito das aulas com a professora Roberta lá no curso, né, o curso do PROSEX. Então, assim, de estar aqui com ela, enfim, fico até emocionado, não vou mentir, fico até emocionado. Enfim. Mas começa. Então começa, tá? Assim, eu acho que hoje a gente está podendo falar mais abertamente. Eu acho que é importante pontuar realmente isso, que são coisas diferentes. A gente está falando de 3 temas diferentes que podem até estar correlacionados em alguns momentos, mas são coisas separadas, né? Então, bissexualidade é uma questão que está sendo mais falada ultimamente, mas que, enfim, sempre houve. Poliamor é um conceito que, pelo menos na nossa sociedade, mais modernamente, também é uma coisa que a gente, em alguma medida, talvez acontecesse de forma mais velada, mas está sendo mais falado também, e, enfim, acontecendo de fato de uns tempos para cá, né? E o swing também, assim, acho que a gente, é uma coisa que vem sendo mais dita, até a coisa também da internet, das comunidades online, aumenta e amplia essa conversa, né? Porque, assim, eu lembro, há pouco tempo atrás, era uma coisa que, enfim, era um pouco mais velada. Quando eu fui fazer a revisão para hoje, inclusive, eu esqueci de botar a aba anônima, então eu estou recebendo um monte de propaganda de comunidade online de swing, tem muita coisa online, então o acesso hoje à informação é muito mais fácil, sem dúvida isso amplia a discussão, né? Mas ao mesmo tempo não necessariamente aprofunda, por isso que eu acho que é tão importante esse espaço aqui, né? Porque hoje em dia todo mundo ouviu falar de alguma dessas coisas, mas às vezes falta esmiuçar um pouco, né? E você, quer complementar mais alguma coisa? Não, é algo que existe, sempre existiu, né? E está podendo se falar mais. E é bom a gente falar do que existe, né? Exatamente, né? Tirar isso desse lugar, assim, de segredo, né? As pessoas poderem viver com mais felicidade, faz parte, né? Da gente falar
de uma maneira natural, né? Já que sexualidade é um espectro enorme, né? Então, isso é só uma das coisinhas, né? Que a gente tá... Umas coisinhas que a gente vai falar hoje. Bem, e as pessoas, elas confundem o poliamor com o swing? Explica pra mim qual a diferença entre os dois, né? Do poliamor e do swing, porque eu acho que há uma confusão. Aliás, eu acho que há uma confusão de muita coisa. Em relação aos três, eu acho que há uma confusão, mas o poliamor e o swing, eu acho que faz mais confusão ainda para as pessoas. Assim, né, o que eu queria trazer é que na questão do poliamor existe até uma questão a mais para se levantar sobre o poliamor, porque existe o poliamor e a poliafetividade, que são duas coisas bem diferentes também. Né? O poliamor é uma relação que se estabelece dentro de um casal que já existe e que começa a haver um compromisso de afetividade entre o casal. E já numa relação poliafetiva, as pessoas têm uma relação mais aberta, não necessariamente têm esse encontro de uma parceria e de uma fidelidade de contrato. E o swing, ele também é um encontro que se faz entre casais, né? Usualmente o swing é utilizado para casais heterossexuais, né? Não que os homossexuais não façam as suas trocas, né? Mas eles sempre também tiveram outros estabelecimentos, tipo sauna, outros lugares em que isso também acontecia, e essas pessoas estão ali também dentro de um contrato que se estabelece no local, mas não tem aquele compromisso de levar para casa. Diferente do poliamor. É como se o swing fosse mais sobre o sexo, né? Sobre o prazer sexual, sobre a troca da experiência sexual, né? E a pessoa que está envolvida em poliamor ou em relacionamentos poliafetivos, é a questão justamente, tem a parte sexual, mas tem a questão do afeto, que aí também as regras variam de casal para casal, né? Enfim, por aí vai. Mas o swing ele é muito sobre isso, né? Muito sobre essa descoberta e essa experiência compartilhada de prazer, mas que fica mais pelo lado do prazer, não quer levar para casa, não quer levar o sentimento para fora dali, né? E tem muita coisa online, viu? Fiquei impressionada. Mas assim, na prática, assim, para quem está chegando agora, né? Se a gente fosse conceituar o que é o poliamor, o que é a bissexualidade, você sabe que as pessoas precisam disso para se situar, né? Apenas para se situar, né? E o que seria o swing? Se eu fosse explicar para uma pessoa. Tá. Assim, né? Primeiro que a bissexualidade, ela entra de uma forma um pouco diferente, porque ela faz parte, né? Vocês fizeram uma live super interessante com o Dr. Giancarlo e com a Flávia Glina, que está exatamente explicando a situação das pessoas dentro dessas letrinhas, né? Então ela faz parte de uma orientação sexual. Né? E o swing e o poliamor faz parte de comportamentos sexuais. Então são coisas nesse sentido diferentes. Né? A bissexualidade, a gente acho que vai falar um pouquinho mais tarde, né, sobre né, falando um pouquinho do Kinsey, mas ela é uma orientação, quer dizer, faz parte de um desejo, né, que se orienta para tanto para a pessoa do mesmo sexo como a pessoa do sexo oposto. Então, a pessoa deseja isso. E dentro da prática do swing e mesmo do poliamor, se encaixa perfeitamente. Né? Porque no swing vai haver uma troca de casais, né? Que podem ser de várias formas, essa troca de casal, tipo um homem... dois casais se tocando, onde que tem também pelo menos três tipos de encontros de swings, aquelas pessoas que vão para uma casa de swing e estão ali só para observar, olhar o que está acontecendo, mas não se misturam, né? Tem as pessoas que vão lá e topam algum encontro com toques, com beijos, e outras pessoas aceitam a penetração, né? Então, esse casal vai lá
e vive essas questões. E aí, tanto pode haver combinações entre tá tendo relação com homem, com mulher, o homem com o homem da outra pessoa. Essas são combinações em que as pessoas se sentem bem, é contratado também, né, combinado entre as pessoas que estão ali. Né? Quer falar do poliamor um pouquinho, Catarina? Sim, só uma coisa interessante também sobre a questão do swing, que com a pandemia evoluiu-se muito, muito rápido a questão das comunidades online para troca de casais, sem se ter que ir para um local específico. Né? Então, casais fazem cadastros, né? E é engraçado, assim, engraçado é uma palavra que talvez não seja bem, mas é curioso que algumas das regras, né, de cada grupo estão expostas no site. Então, essa questão assim, sobre ciúme, né, sobre, enfim, as regras da comunidade, digamos assim. Então, a coisa fica bem explicadinha para quem tem interesse, né, assim, até em conhecer um pouco mais, até do ponto de vista de experiência pessoal, as comunidades online trazem muita informação nesse sentido, para quem quer participar, né. E acho interessante isso, que a pandemia deu uma acelerada, né, nesses aspectos. E o poliamor é justamente, assim, tem a diferença do poliamor e poliafetividade, né? No poliamor existe um casal que, isso é combinado, assim, as definições, né, do que é possível, do que é traição, do que é de acordo e comum acordo, isso é sempre discutido, né, idealmente, mas a pessoa pode se envolver com outras pessoas. Né? Isso não é uma coisa secreta, não é uma coisa que é escondida, é uma coisa que é conversada e que está ali na mesa, né? No poliamor, em geral, tem o casal, assim, o casal principal, né, e os outros envolvimentos, mas, enfim, também esse conceito vira e mexe dá uma variada, mas seria nesse sentido. Então, são coisas bem diferentes, né? Apesar de fazer sentido estar na mesma temática, ele está falando de coisas separadas, que podem até se combinar muito bem, mas que são coisas diferentes. Eu acho que isso também é sempre bom reforçar. O swing teria uma questão um pouco mais recreativa, né? Há um momento de diversão, de troca, né? Por isso que nós estamos aqui brincando, não levamos para casa. Né? Já no poliamor, entra-se uma questão mais afetiva, então se leva para casa essa pessoa. Né, são os relacionamentos, né? Isso, um relacionamento que se faz a 3, a 4, dependendo do que o casal combina, né? E até está se discutindo questões jurídicas sobre relacionamentos em poliamor, né, para união, para esse tipo de relação. Achei ótima a explicação de vocês e pontuar essa questão, né, de a bissexualidade ser a orientação e os outros, né, comportamentos e tudo mais. E ainda há muita estigmatização e preconceito com essas pessoas, né? Por exemplo, até a gente estava falando, né? A comunidade bissexual, ela tem um cuidado muito grande de falar, não é porque eu sou bissexual que eu obrigatoriamente pratico swing ou faço poliamor ou tenho relacionamento aberto. Não é obrigatório isso. Né? Então, assim, eu quero deixar isso bem claro aqui, o nosso cuidado também de levar isso e mostrar isso, né? Que pode estar associado ou não, como tudo, né? Quase na sexualidade, coisas podem estar associadas, podem não estar associadas, para a gente também não levar um preconceito para o poliamor né? E também para o pessoal do swing, né? Senão a gente estaria também tendo preconceito com eles. Bem, mas então, seguindo esse raciocínio, há uma estigmatização e preconceito com essas pessoas, e elas se sentem, vocês veem no consultório de vocês, se elas se sentem culpadas por estarem fora desse conceito, né, dessa caixa heteronormativa, e que às vezes quer deixar todo mundo, né, naquele mesmo... naquele mesmo formato. Existe isso realmente até hoje? Existe ainda muito? Sim, bastante, né? Agora, é claro, são situações diferentes. A experiência que eu tenho com pacientes que têm a prática do swing é mais no sentido de casais heterossexuais, né? E muitas vezes é uma coisa que acontece no civil mesmo. Então, assim, é uma coisa que perante a sociedade, durante o dia, não é uma coisa que fica muito evidente, né? Então,
existe muitas vezes um sentimento de culpa, alguma coisa nesse sentido, mas o preconceito maior no dia a dia é muito diferente da pessoa que é abertamente bissexual, né, que está num relacionamento não heterossexual. São coisas que acabam sendo diferentes mesmo. Eu atendo muito paciente bissexual e, enfim, são pacientes que sofrem muito o estigma, tanto, né, do lado, às vezes, heterossexual, como também dentro da própria comunidade LGBT, que acho que se vem melhorando, né, mas ainda é uma questão. E os pacientes do poliamor é engraçado porque eles já chegam me explicando, já começam falando, olha, estou chateado porque aconteceu tal coisa, porque é poliamor, mas tem regra, tem combinado, isso aqui não podia. Então, eu acho engraçado que o pessoal já chega se justificando, mas assim, a gente sabe que tem regra, que não pode tudo, não é assim, né? Mas às vezes, os pacientes, enfim, meus pacientes que têm relacionamentos poliamorosos sofrem muito por algumas incompreensões da sociedade, de tipo, enfim, terminou um relacionamento porque houve uma quebra de um combinado, né? Aí, às vezes, as pessoas que estão olhando de fora, mas não era poliamor? Por que você está achando ruim que fez, né? Por que você está achando ruim que saiu com não sei quem? Não, tinha esse limite, né? Então, às vezes, eu vejo esse sofrimento, o sofrimento de sentir que a relação era deslegitimada ou menor, pela questão do poliamor, ou de que a dor diante de uma traição, ela é uma traição, assim, né? A depender do contexto do que é traição para cada casal, mas que também é uma dor que muitas vezes é tida como menor ou pouco compreendida pelas pessoas que estão vendo de fora, né? Eu acho que isso são coisas que eu tenho observado no consultório. Uhum. Tá, eu observo, né, que tá dando para ouvir? Tá, excelente. Eu observo, assim, culpa eu não sei se é a melhor palavra, né? Algumas vezes tem culpa, outras vezes não é exatamente culpa. Mas sempre, acho que preconceito é uma coisa que é inerente ao ser humano. Né? Nós nascemos recebendo conceitos e depois, para a gente mudar os conceitos aprendidos, faz parte de uma briga interna aí e com figuras de mundo interno, né, para a gente poder mudar comportamentos. Né? Então, a gente muitas vezes não questiona coisas, acaba seguindo conceitos que estão mais nos pré-conceitos do que no preconceito. O preconceito é quando eu conheço e mesmo assim eu não quero questionar aquela questão. Né? Eu tenho dificuldade. Então, às vezes as pessoas têm pré-conceitos sobre bissexualidade, sobre swing, e às vezes tem um preconceito mesmo. Né? E acho que sempre que a gente começa a questionar alguns valores, tem sofrimentos, né, de quem está questionando esse valor, né, que pode estar relacionado a culpas de coisas aprendidas que a sociedade impôs, como pode estar relacionado a medos, a sofrimentos, né, está estranhando isso em si, e a partir do momento que ela vai tendo espaço para conversar, para entender melhor o que está acontecendo com ela, não é a culpa o que mais a faz sofrer. Né, embora ela sofra com o preconceito dos outros. Uhum. Sim. E em falar nisso, né, a Catarina falou que os pacientes bissexuais, né, têm às vezes essa questão na própria comunidade LGBT, que ia mais, né? Então, tirando o B, né? Nesse caso, tirando o B. No caso, o B é do Beyoncé, não é do bissexual. Nesse caso, sim. E aí, muita gente ainda acha que o bissexual é indeciso, gente. Vocês recebem muito esse questionamento, ou a própria pessoa, talvez, por estar inserida na sociedade, que ainda tem essa questão, né? Ainda está evoluindo nisso, né? Ainda a própria pessoa também às vezes se pega, será que eu estou indeciso ou não? É minha orientação, ok. Vocês têm esses casos assim? Assim, eu uma época acompanhei um grupo trabalhando sobre sexualidade numa prefeitura aqui de São Paulo, para que eles pudessem conversar com adolescentes que estudavam ou frequentavam unidades de saúde. E nisso eu fui chamada também para discutir com um grupo LGBT. Que tinha já algumas pessoas agregadas e estavam chamando outras pessoas, mas enfim, eram pessoas que iriam trabalhar com isso. Você imagina que eu comecei a perguntar sobre bissexualidade
E aí, eu perguntei o que era LGBT, aí me responderam, gay, lésbica, transexuais, sim, e o bi? O que é o bi? Eu perguntei, o que é o bi nessa história? Bicha! Eu falei, o quê? Eu não acreditei. Eu falei, não, gente, é bissexual. Então, o preconceito é difícil, viu? A gente vê o preconceito com homossexuais ainda hoje, né? Quem dirá os bis. Pois é, e tem muitas questões, assim, às vezes até a questão da saída do armário, né? De falar para as pessoas. Então, eu já tive alguns pacientes que me relataram que, uma vez que tiveram relacionamentos com pessoas do mesmo gênero, tiveram muita dificuldade, pacientes bissexuais, né? Tiveram muita dificuldade de se envolver agora em relacionamentos heterossexuais, até porque todo mundo, assim, as pessoas próximas já sabiam, fica aquela coisa, não, mas fulano é gay, né? Fulano não, tá com ela agora aí, né? Sabe, pessoal, as pessoas ficam com dificuldade de se relacionar, né? Porque parece que não se concebe a ideia de que a pessoa pode ter interesse, né? Enfim, e não apenas um gênero, né? Então, a gente vê bastante isso. Também tem a questão não sei se eu posso usar esse termo, mas a questão da passabilidade do bissexual, né? Porque se a pessoa é bissexual, mas está num relacionamento heterossexual, às vezes a motivação também para falar da própria orientação sexual, para ser bissexual no mundo, às vezes naquele momento talvez não seja uma motivação suficiente para que a pessoa faça essa saída do armário. Ele, por muitos anos, quando se envolve com alguém do mesmo gênero e sai do armário, fica aquele questionamento, mas sempre foi, então, sempre foi lésbica, sempre foi gay, estava sempre escondendo, mentindo para si mesmo até agora. Então, assim, ainda tem muito essa invisibilidade mesmo, né? E muitas vezes isso leva a muita confusão, muito sofrimento no processo. Do mesmo jeito... Desculpa, pode falar. Não, e do mesmo jeito que também, assim, a pessoa, para ser bissexual, para se entender enquanto bissexual, você não precisa estar atualizando a carteirinha, né? Não tem que estar o tempo todo, eita, já tá fazendo 2 meses que eu não pego ninguém do mesmo gênero, e agora? Como faz? Liga? Não precisa. É uma identificação, né? A pessoa que se interessa sexualmente, afetivamente por pessoas, né, inclusive... Tem um site que é o bi.org, que eles já atualizaram, botaram que não é por homens, assim, né, por homens e mulheres, mas é por independente do gênero, né? Então eles colocam, a gente sabe que tem a definição do pansexual e tudo mais, mas no site da bissexual, bi.org, eles já colocam uma definição um pouco mais ampla. Mas a gente não precisa estar num relacionamento constantemente homoafetivo e heteroafetivo para se considerar bissexual, não é isso. Né? É uma questão de identidade também, né? Então, acho que também tem isso, assim, a pessoa, essa necessidade de se provar e esse questionamento constante da orientação sexual é uma coisa muito sofrida, né? É verdade. Outro dia eu vi, só fazendo um adendo aí, um Reels bem interessante, que era um casal, uma mulher, um cara e o filho, assim, né, deles, uma criança. E aí, falando assim, que legal, você casou e tal, papapá. E os dois bissexuais, aí escrevi assim, então vocês não são bi? Aí os dois assim, sabe? Tipo, sim, são. Então tem isso também, né? A partir do momento que tem um homem e uma mulher juntos, então a família, muitas vezes, dá um alívio para a família, né? Então, acho que as pessoas têm uma necessidade de rotular, né? E isso está no mundo externo, né? Então, essa cobrança, às vezes, a pessoa... então você não é mais bissexual, agora você é heterossexual. Que bom. A pessoa fica lá, não sou, né? Mas o externo tem a necessidade de rotular e enquadrar dentro dessa heteronormatividade, né? Exatamente. E é difícil sair desse conceito, né? E quando a gente fala da questão da bissexualidade, né, eu noto, e eu queria saber de vocês, que são profissionais, assim, né, psiquiatra, psicólogo, da mente, se o que a gente acaba vendo se realmente bate, assim, com o que vocês veem no consultório de vocês, ou na literatura, né? Eu acho que
a mulher parece assim que ela é mais aceita na própria comunidade bissexual e assim, para as pessoas falam com muito mais tranquilidade. A mulher bi, ela fala com mais tranquilidade. Eu tava numa festa e tal, e aí peguei uma mulher e tal, e papapá. Tá, tudo bem. Agora, um homem, você não ouve um cara falar assim, eu tava numa festa e aí, peguei outro cara e tal, fiquei interessado por essa pessoa e tal. Você não ouve isso. Parece que tem um tipo de fetiche numa mulher que é bissexual, entendeu? Porque ela tanto transa com homem quanto transa com mulher, levando para esse aspecto do sexo, e já o homem não pode, né? Porque aí a gente cai também naquela masculinidade tóxica, a gente cai em outras questões que talvez façam pressão aí para que esse homem bissexual seja ainda mais oprimido a assumir a orientação sexual dele. O que vocês acham como profissionais? Ou eu estou completamente enganada? Não é Roberta acha que eu estou totalmente enganada. Eu gosto muito quando vão contra mim. Então já gostei. A impressão que eu tenho é semelhante, mas acho que a mulher é aceita enquanto bissexual é aceita, mas é quase como uma forma de diminuir a importância da relação. Deixa eu tentar reformular. Se aceita muito por essa questão da fetichização, né, duas mulheres, e aí normalmente se pensa num estereótipo assim, né, duas mulheres bem femininas juntas em prol do prazer masculino quase, né, então essa coisa da bissexualidade enquanto uma coisa que é fetichizada, né, e nesse sentido, enfim, se fala sobre, se acha bonito, interessante, né, mas às vezes até fico, assim, enfim, eu tenho vários pacientes que comentam, assim, das pacientes bissexuais, que quando tem um relacionamento heterossexual, o parceiro até diz, não, mas mulher você pode pegar, entendeu? Como se fosse, mas na hora do vamos ver, fica com ciúme, fica chateado, mas é como se fosse uma coisa assim, que, não, isso aqui não importa, entendeu? Então, rola também um pouco disso, de uma coisa é essa ideia de pegar em festa, bonito, duas mulheres juntas, super sensual. Outra coisa é a pessoa ter um relacionamento, se identificar enquanto bissexual, ter um relacionamento homoafetivo. Essa parte, né, não está dentro de um estereótipo de gênero, enfim, né? Essa parte ainda segue bastante, enfim, marginalizada e sofre bastante preconceito. E, enfim, né, as mulheres também, mulher bissexual dentro do contexto LGBT, né, junto a mulheres lésbicas, também sofrem bastante preconceito e dificuldade. Está melhorando muito, acho que nos últimos 5 anos tem melhorado bastante, tem se falado mais sobre isso, né, mas também tem esse aspecto dentro, né, da comunidade LGBT com mulheres bissexuais. Diga lá, Roberto. Com licença. Manda bala. Conta tudo. Então, Mônica, assim, né, eu concordo parcialmente com o que você está falando. Eu acho que algumas questões que você levanta, elas são para a gente considerar, assim, como uma verdade. Mas, em primeiro lugar, assim, eu não gosto muito de estar definindo questões de gênero, papéis, homem funciona assim, mulher funciona assim, e homem homossexual vai funcionar assim, e mulher homossexual vai funcionar de outro jeito. Né? Então, eu acho que é uma tendência a gente entender que alguns comportamentos podem se repetir, mas existe uma gama de diferenças dentro dessas expressões, né, de cada ser humano. Você levantou questões que sim, eu já ouvi, mas já ouvi questões muito diferentes dessas também, né? Já ouvi, por exemplo, mulheres tendo dificuldade de contar para os seus ginecologistas qual é a orientação sexual delas, né? Porque, principalmente se for uma mulher, né? E os ginecologistas, acho que isso está mudando bastante, a gente trabalhava isso muito no curso, né? Para levar isso para os ginecologistas, para poderem olhar a orientação da pessoa que ela está conversando, né? Porque a pessoa se intimida. Por quê? Porque ela tem medo, né, de que o médico, a médica não a atenda, que a desrespeite, né? Então,
são questões complexas, né? Já vi mulheres falarem dos seus companheiros quando se separaram, né? Bom, pelo menos foi com homem, acho que se fosse com uma mulher eu não aguentaria, né? Então depende muito da vivência, né, da pessoa, do sofrimento que tem ali, e existem como existe diversidades de gêneros, as diversidades de sentimentos são imensas também, né? Com certeza. Você falou uma coisa tão importante, essa questão dos profissionais de saúde, né, no trato com a pessoa bissexual, enfim, com a pessoa LGBT, né, às vezes o profissional supõe que sabe a orientação sexual do paciente, e o bissexual acaba se frustrando muito nesse contexto, porque às vezes é assumido que ele tem a orientação do relacionamento atual, né? E eu lembro que, acho que até no curso, alguém comentou, eu lembro de um artigo, que pessoas bissexuais, mulheres bissexuais têm mais chance de gravidez indesejada, porque às vezes a orientação que se dá é pensando, assumindo que são mulheres lésbicas, né? E mais chance de gestação indesejada nesse contexto. Então, enfim, entre outras questões também, mas é isso. Acho que está mudando. Acho que a ABES tem um grande papel nessa mudança também, né? Acho que propor essa discussão faz muita diferença. Então, e o que eu acho uma coisa interessantíssima é ver como, se você pega pessoas um pouco mais velhas, você vai ter uma relação com expressar a sua orientação sexual. Você pega a garotada, jovens de hoje, eles falam com uma tranquilidade sobre o sexual, né? Então outra expressão, outra cultura aí se formando, né? E eles não estão com vergonha de expressar quem são, né? E nem o grupo que está com eles tem essa vergonha ou dificuldade. E também depende de onde eles estão falando, né? Que o Brasil é enorme. Sim. Então, se são dos grandes centros, a gente vê mais essa liberdade, né? De falar. Mas quando a gente vai para o interior, é enorme o nosso país, a gente ainda encontra muita repressão. Por isso que eu sempre falo assim, Verdade. Que a luta, assim, né, de uma maneira ou de outra, é uma luta, né? Mas assim, vamos dizer, toda essa luta LGBTQIA+, é uma luta de todos nós. Se a gente quer paz, né, se a gente quer que as pessoas sejam felizes, sem ser oprimidas, se a gente realmente acredita, né, nos direitos humanos, onde está ali dentro dos direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, o sexo, uma orientação sem coerção, um sexo sem coerção, tudo isso, né, faz parte. Então, se a gente acredita nisso, a gente precisa estar junto, né? Nós que, dependendo da orientação, mas se você por acaso é hétero, né, você tem que estar junto também dessa luta. Eu acho importante. E eu agradeço, Roberta, porque eu também, assim, estudo e aprendo muito, porque eu tenho muitas dúvidas, né? Então, assim, quando eu ouço vocês, profissionais da nossa mente, falando assim, nossa, para mim é muito valioso, porque não só pela experiência clínica, mas pelos artigos que passam por vocês, né? Então, vocês estão sempre em contato muito com isso, né? E a Catarina levantou um ponto importante, que nós, profissionais de saúde, devemos ter muito cuidado com as perguntas que a gente vai direcionar para essas pessoas, né? Que não sejam perguntas fechadas, perguntas supondo, como você falou, a orientação sexual, né? Existe um artigo, eu sou péssima de guardar qual artigo, de qual autor, não sei o quê, mas que fala sobre as lésbicas, né? E elas procuram realmente muito menos o ginecologista ou a ginecologista, justamente com esse receio, né? E também todo esse mito que se passa, né? Uma mulher que faz sexo com outra mulher, para algumas pessoas acham que não precisa ter proteção, né? Não vai ter nada, não tem nenhum risco de uma infecção sexualmente transmissível. Então tem umas questões que são tão importantes a gente debater, trazer, né? Trocar uma ideia, né? Dentro desse contexto, assim, dessa amplitude da sexualidade, né? O Kinsey, a escala Kinsey foi muito importante. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, o que é a escala Kinsey, que foi nos anos 50 um escândalo para a sociedade na época, né? E eu queria que vocês falassem um pouco disso, e se
é considerada até hoje, né, uma escala válida, ou se existem outros recursos aí para nós da área de saúde, para que as pessoas entendam o que é a escala Kinsey. Tem um filme também muito interessante, vamos falar sobre sexo, né, sobre essa questão do Kinsey, né, falando sobre o Kinsey, como ele era excêntrico demais, mas bem interessante aí para quem quiser aprofundar esse assunto também. Sim. E aí? Oi? Pode falar. Bom, primeiro, o Kinsey realmente foi uma pessoa que revolucionou, né, nos anos 50, trazendo essas questões, né, era um zoólogo, sexólogo e pesquisador, lançou uma pesquisa imensa sobre comportamentos sexuais, né. Ele trouxe uma questão para se pensar que não é esse questionário que é feito, né, não é um questionário para se definir e rotular, né, é algo que é feito para que a pessoa possa olhar e ela se identificar. Então, é uma autoavaliação para um autoconhecimento e não para a criação de um rótulo, né. Ele traz uma régua, vamos dizer assim, do 0 ao 6, né, onde 0 é a pessoa que é essencialmente heterossexual, e o 6 é o essencialmente homossexual. E do 1 ao 5 existe uma possibilidade de relacionamento com outro sexo, né? Muitas vezes o bissexual entende que bissexual é aquele que tem tanto desejo igual, né, com homem e com mulher, e ele traz exatamente essa percepção de que às vezes uma pessoa pode ser heterossexual e eventualmente tem uma atração pelo sexo oposto, às vezes é um pouco mais do que eventualmente, aí tem uma atração igual também, aí o 4, né, estaria relacionado, o 4 estaria relacionado a pessoas que têm mais do que frequente, mas tem um desejo mais pela figura do mesmo sexo e um pouco menos pelo sexo oposto, né? O 5 tem menos ainda, mas tem, né? E o 6, então, é essencialmente homossexual. Né? Então, a ideia não é rotular, é que a pessoa possa se questionar, né, e trazer para si percepções até sobre a sua possível bissexualidade, e que isso é natural, né? Então, existem mais pessoas, né, do 1 ao 5 do que no 0 e no 100. Né? As contas. Exato. E é interessante justamente esse pensamento da flexibilização mesmo, da gente não achar que a bissexual tem que gostar 50% de homem e 50% de mulher, senão, né, enfim, eu acho que apesar de ser uma coisa antiga, ainda é muito atual, né, porque justamente fala dessas múltiplas possibilidades dentro do espectro da bissexualidade, né, que não é uma coisa, não é todo mundo que é bissexual que vai ser bissexual do mesmo jeito, né, a pessoa pode ter, enfim, uma prática muito reduzida nesse sentido, mas tem o desejo, se identifica, e eu acho que é sobre isso mesmo, é a gente saber que existe a possibilidade. Isso muitas vezes já é muito libertador, né? A gente saber que a possibilidade existe, e, enfim, eu acho que é interessante como uma coisa que já está aí há tanto tempo é tão atual, né? Mas também, assim, tem aquela questão que eu fico pensando, que nem sempre a pessoa que tem um desejo, que tem uma prática, vai se identificar enquanto bissexual, né? Enfim, tem essas questões também, que também não adianta, que nem a professora falou, aquilo ali não é pra gente sair aplicando para os pacientes e dizendo o que é que eles são, né? Tá, pronto, aplica. A gente brincava no começo da residência aqui, isso, enfim, né? Quando eu estava no R2, todo mundo tinha que conhecer a escala de Kinsey, dar uma olhada, aproveitar a residência de psiquiatria para se conhecer melhor. Aí a gente passava, porque tem 2 filhos, tem um teste. Enfim, mas não é sobre isso, a gente fazia isso, enfim, né? Juventude. Mas é sobre a pessoa poder olhar e perceber que a sexualidade, o desejo sexual, muitas vezes vai estar para além do que a gente imagina, né? Eu acho que é interessante. Uma pessoa. Eu acho que para a gente como profissional, quer dizer, eu não aplico em ninguém, nunca nem apliquei essa escala em ninguém. Não. nem quero. Não é para isso. Embora, não é para isso.
embora seja importantíssimo que o profissional, que também vai atender, tenha essa noção dessa vaga extensão de possibilidades de desejos, né? Porque aí você pode abrir para perguntar sem preconceitos, né? Sem entender que isso não existe. Não, isso existe, é possível, e eu tenho que poder olhar a pessoa como ela é. Então, para isso eu preciso ter tranquilidade para ela poder se expressar também com a mesma tranquilidade. Maravilha. Bem, perguntaram aqui, uma eu acho que foi só uma afirmação, porque o preconceito está arraigado dentro de todos, então foi na hora que a gente estava falando sobre isso. Outra perguntou, é considerado bissexual a pessoa que se atrai romanticamente apenas por um dos gêneros? Então, eu acho que a questão da bissexualidade, eu não definiria uma pessoa que me coloque isso como algo, então você sente isso, você é. Eu acho que essa é uma pergunta que a pessoa tem que fazer para ela mesma. Será que eu sou bissexual? Né? Porque se ela entende que não sou eu que vou dizer que ela é bissexual, né? Ela tem que buscar dentro dela essa pergunta. Por isso que essa intenção do relatório da pesquisa do Kinsey não é definir, é que a pessoa possa se questionar, né? Então, as minhas conversas com meus pacientes é sempre buscando o que eles sentem, como é que eles se defendem, que é o que a gente faz também com as pessoas transexuais, né? Eu não vou definir quem ela é, né? E também não vou definir ninguém pela orientação. A pessoa tem que encontrar dentro de si o que ela é, o que ela sente, o que ela gosta, o que ela quer fazer, e eu vou respeitar, né? E também é aquela coisa, não precisa definir para ontem, né? A pessoa pode se percebendo, se sentindo, se descobrindo e tudo bem. E a pessoa pode se identificar enquanto bissexual hoje, daqui a 10 anos se identificar enquanto outra coisa. E tudo bem também, né? Assim, às vezes, né? Às vezes as pessoas têm muito essa necessidade mesmo do rótulo, mas a realidade é que para a parte, inclusive, acho que na sexualidade a gente aprende muito com os pacientes, né? Porque a gente olha lá, lê, tudo bonitinho, tá certo. Às vezes o paciente fala outra coisa, e a vivência dele é aquela, entendeu? Então, assim, a gente aprende demais com o paciente, e acho que a gente poder estar atento para isso, é isso. Às vezes o paciente vem procurando uma resposta, né? E, na realidade, quem tem essa resposta é ele. Olha lá, a gente vai construir isso aí, mas eu acho que é isso, assim, não dá pra, não tem necessidade nenhuma da gente sair batendo martelo, né, de é bissexual sim, tá, não precisa, não tem sentido, né? Agora, uma coisa interessante, eu fiquei na dúvida dessa pergunta, essa pessoa está perguntando assim, tem uma atração por ambos, tem atração por homens e por mulheres, mas só quero me envolver romanticamente em relacionamentos heterossexuais. Essa pergunta eu fiquei na dúvida. Aí, só para esclarecer, não sei. Exato. Porque às vezes alguns pacientes já me relataram isso, mas enquanto um aspecto até de homofobia internalizada. A pessoa tem o desejo, mas não banca, assim, não dá conta, até pelo preconceito, pelo estigma, um relacionamento amoroso ou homoafetivo, né? O desejo existe, mas a pessoa não se permite por essas outras questões, né? Então, isso é uma coisa que eu já vi mais de um contexto. Aí fiquei na dúvida se era essa a pergunta, mas aí fica a reflexão. Isso, e qualquer coisa, vocês mandem, né, isso daí no privado pra gente poder depois esclarecer, né, eu mando aqui pra Catarina e de repente ela bate um papo aí. Bem, e vocês falaram umas coisas super interessantes, né, aliás, todas. E acabamos focando mais numa questão, né? Falta na bissexualidade. Mas então vamos passar para o poliamor, porque dentro dessa caixa, né, que castra e que causa sofrimento, como vocês falaram, né, a gente rotular, botar cada um numa caixinha. Não, a sexualidade é um caleidoscópio. Então, cada vez que a gente gira o caleidoscópio, a gente vê uma imagem diferente, né? E é evolutiva, né? Você uma hora pode estar de um jeito, outra hora está de outro, uma hora você gosta de alguma coisa, outra hora você não gosta. Esse é o grande barato. Mas, infelizmente, a gente ainda tem esse sofrimento, esse preconceito, essas castrações
que fazem com que a gente fique em dúvida, que façam com que a gente fique sofrendo aí nesse meio do caminho. E dentro dessas caixas está a questão dos ciúmes, do poliamor, né? Eu ouço muito falar isso, nossa, e já teve um programa, inclusive, que eu vi de TV, que eu fiquei com vergonha alheia, que o próprio apresentador perguntou isso para as pessoas que estavam ali, né, que são poliamoristas. Vem cá, não tem ciúme? Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu enfio a minha cara? Mas eu vou dar uma de advogada do diabo e vou fazer essa mesma pergunta, porque me perguntaram lá na caixinha, né? Porque é uma coisa da sociedade, mas não a minha pergunta, né? Mas assim, as pessoas infelizmente têm essa curiosidade. Como é que fica os ciúmes, né? Então, não sei, eu gostaria que vocês falassem dos ciúmes. Eu queria saber se o ciúmes é bom para qualquer relação, não só para os poliamoristas, mas para qualquer relação. Será que ciúmes soma alguma coisa? Então, falem dos ciúmes e falem da relação dos poliamoristas. Como é que fica o ciúme numa relação poliamorista? Bom, ciúmes eu acredito que não seja bom em relação nenhuma. Né? O ciúmes implica numa posse sobre o outro, e ninguém tem a posse sobre ninguém. Né? Eu acho que se as pessoas estão juntas, elas estão juntas porque querem. Né? E se eu desejo que a pessoa não possa nem olhar para o lado, nem fazer nada, e precisa estar o tempo todo, né? Estamos falando de um ciúme patológico. Né? Um ciúminho, às vezes, né? Puxa, olhou para lá, que chato, mas né? Sair brigando com a pessoa que o outro olhou está meio complicado, porque isso é uma questão da relação. Né? Então, ciúmes, não acho que é saudável, né? Porque se a relação não está baseada em confiança, ela vai se quebrar muito fácil. Né? E aí, pensando nisso, né? Dentro da teoria da casa dos que praticam swing e daqueles que têm um poliamor, que são múltiplos amores, essa é a expressão da palavra, né, não caberiam ciúmes, mas como né, a pessoa aí também se pronunciou, que eu também levantei, o ciúmes, o preconceito nasce com a gente, eu acho que não nasce com a gente, nós crescemos, recebemos conceitos e aí nós passamos a repetir esses conceitos, sem questionamentos, né, e aí se nasce o preconceito. Né, por não questionamentos. Então, os casais, a princípio, não deveriam ali sentir ciúmes, porque estaria estabelecido na relação que é uma relação de poliamor. É para amar outra pessoa. Eu vou lá para uma casa de swing, eu estou topando que eu vou ver outras pessoas entrando no meu mundo de fantasia. Né, que pode partir para uma prática ou não. Né? E aí, se eu passo a ter ciúmes dessa situação, eu estou indo contra a coisas que eu desejo, inclusive. Né? Então, não faria sentido. Mas o ser humano é bastante complexo, né? Por mais que ele deseje, às vezes ele deseja que... a própria pessoa deseja, eu quero vivenciar coisas, mas quando vê que o outro está indo vivenciar também, começa a ter medo de que aí vai ser abandonado, né? E aí entra a neurose, né? Por isso que eu falei que traz uma questão um pouco mais patológica, né? Porque eu quero ir, mas se o outro vai, me incomoda. Né? Eu fiquei pensando aqui, ciúmes de quê também, né? Porque, às vezes, a gente pensa em ciúme, a gente vai... E eu imagino que, quando se perguntou nesse contexto aí do programa, eu estava falando do ciúme nesse sentido, né? Do ciúme do contato, do toque, do envolvimento amoroso e tudo. Mas a gente tem ciúme, e pode ter ciúmes de várias coisas, está incomodado com várias coisas, né? E, se a gente for ver, eu acho que é por isso que é tão importante conversar sobre o que é que a gente está disposto a fazer, o que é que a gente está disposto a abrir mão, até onde é o limite, né? Porque uma coisa você vai para casa de swing, troca de casal, tudo bonito, tudo certo, tranquilo, alegria. Voltou para casa, você pega o celular do seu marido, ele está trocando mensagem com a mulher da casa de swing. Aí, talvez seja uma quebra do contrato.
Né? Aí eu posso. Será que eu posso, nesse contexto, sentir ciúme? Não é ciúme do sexo, não é ciúme daquele envolvimento que não estava dentro do que foi acordado. Né? E aí, claro, eu estou falando não um ciúme patológico, né? Mas assim, de se sentir incomodado com isso. Né? Então, a gente pode, tá tudo combinado que vivenciamos um poliamor, beleza. Mas aí, de repente, ele tá vendo a série que a gente vê junto com a outra pessoa. Não, aí não era combinado. Então, assim, às vezes, o incômodo ele vai vir de lugares diferentes. E eu acho que quem se propõe tá num relacionamento que é diferente do heterocisnormativo protocolar, digamos assim, a pessoa ela é convidada e ela precisa discutir os limites de cada relacionamento. Que eu acho que seria excelente, inclusive, para um relacionamento heterocisnormativo tudinho. Eu acho que ia ser ótimo se a gente conversasse sobre o que é traição e quais são os limites, né? Mas eu fiquei pensando nisso, que às vezes a gente pensa no ciúme enquanto toque, enquanto sexo, e às vezes uma mensagem trocada, uma palavra que foi dita, dói muito mais, né? Uma série que foram ver junto, um cinema, um filme que às vezes incomoda muito mais do que a parte sexual, digamos assim. Exatamente. É por isso que eu acabo, sempre quando vem esse tema em sessão, né, eu acabo conversando muito com as pessoas para que elas possam, primeira coisa que é importante, elas se conhecerem. Né, qual o limite dela? Né, qual é a percepção até onde ela pode ir? O que a atrai naquela situação? Primeiro, ela com ela mesma. Aí, lógico, seria bom que a parceria também tivesse feito essas perguntas. Mas a possibilidade, às vezes não fez, e a pessoa vai facilitar e levar essas perguntas. E aí, se conversar muito, e aí que é o tal de um contrato, que não é um contrato escrito, né? Mas é um contrato afetivo que se faz. Né? E aí eu também converso com as pessoas, quando elas vão, por exemplo, numa casa de swing, no primeiro momento sente, né? Não se propõe a fazer coisas que você não sabe se você vai dar conta. Isso. A mesma coisa num poliamor, né? Você está querendo que entre uma outra pessoa, né? Vai sentindo, né? Às vezes a pessoa já coloca para dentro, aí depois ela não dá conta, e os ciúmes vêm muitas vezes porque as pessoas não se organizaram para que aquilo pudesse acontecer. Né? E eu acho que o ciúme está ligado com inseguranças, né? E porque o que você não conhece, você sente necessidade de agarrar mais, né? Porque você ficou inseguro, né? A partir do momento que você está seguro de que lugar você ocupa nessa relação, né? Porque você pode combinar, por exemplo, que, né, a outra pessoa vai entrar aqui dentro de casa só para fazer isso, né? Eu não vou admitir que você encontre a pessoa sozinha, só as duas pessoas envolvidas juntos com essa pessoa terceira, né? Ou não, pode, né, às vezes a pessoa começa assim e depois vai liberando, mas cada coisa tem que ser conversada para que não se quebre essa relação. E amadurecendo, né, aos poucos, né, eu acho que é legal porque até vai degustando, vai entrando uma fantasia também no meio, né, eu acho que pode aproveitar para levar para um lado muito bom, né, e ir vendo assim, bem, esse acordo vai, e eu acho que você falou uma coisa muito importante, Roberta, aí, tá, a pessoa trouxe a pessoa ali, viu que não estava legal, não deu conta, mas às vezes o contrato dela parou ali. Ela, dali em diante, ela não comunicou mais com a parceria. E aí, ela não falou, eu estou me sentindo assim, tal. Porque o ciúme, a pessoa dá uma viajada, né? Ela começa a criar também muitas coisas na cabeça e aquilo vira uma verdade absoluta. E às vezes basta compartilhar isso para a pessoa te acalmar. Falar, não, fulano, tá viajando, não tem nada a ver e tal, né? Então, acho que o tal combinado sai mais barato, né? Então, e não é incomum as pessoas combinarem com elas mesmas, né? E depois ficam super decepcionadas que o outro não cumpriu o contrato. Pois é. Eu acho a outra pessoa não está nem sabendo. Isso eu acho que é importante também, que o espírito da coisa, o espírito da experiência do contexto swing é que seja uma coisa boa para todo mundo. Não é uma competição, né? Vamos ver. Não é uma competição, é para ser uma experiência prazerosa para os casais e para as pessoas que estão envolvidas.
vidas, né? No poliamor também, a ideia não é que seja uma coisa que é para gerar sofrimento, né? É para ser uma coisa prazerosa, uma coisa boa entre pessoas que se gostam, né? Então, acho também que é muito, a gente tem que saber, que se conhecer e se propor a fazer coisas que fazem sentido pra gente. E claro que, às vezes, a princípio, a gente criado no contexto que a gente, né, enfim, eu sou de Recife, Pernambuco, Nordeste, né, estamos aqui, enfim, né, então, às vezes, no contexto que a gente é criado, pode parecer uma coisa de outro mundo, mas às vezes a gente vai se familiarizando com alguns conceitos, vai conhecendo pessoas que vivem de forma diferente, que vivem bem, e, enfim, a gente vai se conhecendo também a partir daí, né? Mas acho ótimo que as pessoas reconheçam também os próprios limites. Às vezes a gente não banca, não dá conta. E tudo bem, ninguém precisa, né? A gente não precisa, não é obrigatório. Todo mundo, quando faz um ano de casado, tem que ir na casa do swing. Não precisa, né? Não precisa. Tem gente que vai achar bom, tem gente que não vai, nunca na vida vai pisar numa casa do swing, e tudo bem também, né? Então... Uhum. Mais uma vez o acordo talvez de falar assim, olha, a gente vai, mas tudo bem se eu não gostar, a gente pode conversar, né? Seria um acordo bom também, que a pessoa pode ir e não gostou, ou pode ir e o outro também convencer, não, mas vamos mais uma vez, você foi a primeira vez, ficou apavorado, entendeu? Então eu acho que tudo é conversado, né? E dentro desse contexto, a gente está já com o tempo estourado, eu queria perguntar para vocês, né, dessa questão de fora, né? A Catarina pegou agora nisso, né? Então, como que essas possibilidades, né, comportamentais, elas podem afetar ou influenciar pessoas que não aprovam? Queria saber isso de vocês. Então, a minha primeira ideia sobre isso, assim, quando eu escuto isso, né, como é que pode afetar? Se a pessoa não gosta, não vai afetar de jeito nenhum. Basta não ir. Pronto, não vai afetar. E aí ficaria a pergunta para mim, né? Então, se não afeta, por que incomoda tanto? Né? Ninguém está convidando nem te obrigando a ir num lugar que você não quer ir, né? Pronto, você escuta, é uma forma diferente de lidar com o que você entende de sexualidade, família, né? Não quer para você? Ótimo, não faça, né? Não tem que fazer, que é o que você estava falando, né? Não tem que fazer. Né? É a vida do outro, é a escolha do outro, né? E que as pessoas estão fazendo uma escolha porque elas desejam ou amam isso. Ninguém está destruindo ninguém, né? A intenção não é provocar, não está fazendo porque quer provocar o pai, a mãe, né? O túmulo da avó, da bisavó, ninguém está querendo fazer essas coisas. A pessoa desejou fazer uma coisa que é diferente. Então, a primeira pergunta que eu faria com essa questão é: por que a pessoa está se incomodando tanto se não está refletindo a vida dela? Se não diz respeito à pessoa, por que incomoda, né? Por que dói tanto, né? Eu acho que a gente precisa se respeitar e respeitar as práticas sexuais e a orientação sexual, a vivência sexual de cada um, né? Mas também eu acho que cabe essa reflexão. Se uma pessoa está tão incomodada com uma situação que não diz respeito, o que está acontecendo, né? Porque realmente a gente não vai sair batendo na porta, tudo bom, casa swing nova, não vai rolar isso, né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu pensei a mesma coisa, quando eu li a pergunta, né? Fiquei pensando nisso, que, enfim, por que é uma coisa que é tão difícil, né? Eu acho que tudo que é difícil, a outra pessoa tende a querer afastar, né? Tudo que é diferente, as pessoas querem deixar à margem, né? É marginalizado, né? E se mantém um contato mantendo longe, distante, e falando isso não faz parte do meu mundo. O mundo está aí, falando, convidando, não quer dizer que você tem que participar, não gosta de dançar, não vai pro baile, né? Mas baile é bem antigo. Não, eu gostei. Né? Não quer dançar, não vai,
né? Agora, e não precisa, porque isso está existindo no mundo, você nem começar a dizer para os seus filhos, para sua família, se existe, não pode, né? Deixa as pessoas conhecerem também, no tempo delas, se elas forem conhecer, porque às vezes se estipulam regras do que não pode, e a pessoa não estava nem pensando naquilo, né? E aí ela já começa essa formação de preconceitos de algo que nem fazia parte da vida dela. Né? Então, a ansiedade do controle, de manter tudo, né, encaixotado para que a vida seja perfeita, que é uma ilusão, porque a vida não é perfeita para ninguém, nem para os casais héteros que são casados, né, um monte de histórias desmontadas, né, e porque não se pode olhar o que acontece por debaixo dos sentimentos das pessoas. Exatamente. Terminou bonito. Bem, e existe um limite entre o que pode ser considerado prática saudável ou não saudável nesses comportamentos? Eu acho que eu já sei que vocês vão responder, mas eu quero ouvir de vocês fechar com chave de ouro e libertar. Essa é para tirar toda a castração mesmo que sobrou aí para alguém. Tá coisa, tudo em sexualidade depende, né? Eu acho que a gente não está falando aqui de questões patológicas, então, enfim, né, a gente não está falando de adoecimentos, mas claro que tudo na vida pode levar a sofrimento, pode levar a adoecimento, tudo que enfim, situações de compulsão e excessos podem acabar entrando um pouco nessa esfera, mas não é muito sobre isso que a gente falou hoje, né, então... Enfim, mas acho que é isso, acho que a resposta depende, olha aí, não, mas assim, a princípio a gente não está falando de questões patológicas, né? Então, enfim, pensei mais nesse sentido. Assim, eu acho que essa questão, num certo sentido, é importante também, né, porque acho que às vezes as pessoas que têm essa bronca, né, com pessoas que executam isso, acabam trazendo essas questões patológicas à tona como se isso identificasse a pessoa e um grupo e um comportamento, né? Então, acho importante que a gente possa falar, sim, existem questões patológicas, sim, né? Não que o comportamento seja patológico, que são adultos que estão escolhendo isso. Eu acho que o patológico passa a existir quando a pessoa só precisa daquilo para se excitar, né? Aí entra no campo, né, do departamento. E ainda assim tem que ter sofrimento, né? Porque e mesmo tem que ter, exatamente. Para dizer que a doença tem que ter sofrimento. Então, se a pessoa está de boas, aí não somos nós que vamos dizer que tem um problema, né? Se a pessoa está feliz, ok. Mas assim, por exemplo, eu já cheguei a acompanhar, lógico, a gente acompanhando em situações, mas teve um caso que me veio à mente de um paciente que frequentava excessivamente a casa de swing. Ele chegou a mim no Prosex como um compulsivo, né? E aí fomos trabalhando essa questão, né? Porque ele estava incomodado com a compulsão, lógico, senão a gente não começava. Não estava nem lá, estava nem lá. E aí, conforme a gente foi trabalhando, foi identificado que era uma pessoa que tinha um desejo por crianças e ele exercia esse comportamento para poder fugir do desejo principal dele, né? Então, assim, existem situações que a gente olha e fala, né, que chato, existem, né? Mas não quer dizer que quem está lá seja doente, né? Mas só para alegrar um pouco as pessoas que são super contra, sim, existem, mas não significa que as pessoas que estão ali sejam todas com um quadro assim. Pelo contrário, né? Essa é a exceção da exceção, porque a compulsão também acontece com os héteros, né? Que são compulsivos na hora de ver a pornografia e aí? A gente tem uma questão aí também. Então, eu acho que vocês levantaram um ponto muito importante, né? Se não tiver um pano de... Fica para uma outra live sua aí, você se não chama alguém para discutir. Se não tiver um pano de fundo, tá tudo certo,
né? Porque é consensual, tá todo mundo feliz, mas, como a Roberta falou muito bem, pode existir, mas tem um pano de fundo ali, na verdade. Bem, eu queria que vocês deixassem, então, agradeço novamente, queria que vocês deixassem as mensagens finais para a gente dar o fechamento agora da nossa live de hoje. Eu queria agradecer pelo privilégio que é estar aqui hoje. Eu acompanho o trabalho de vocês duas e, enfim, feliz demais de estar aqui. Para mim, enfim, eu normalmente estou assistindo e hoje estar aqui com vocês, para mim, está sendo uma delícia. E eu acho que para mim ficou muito marcada essa questão da gente poder deixar o outro viver a vida dele, experimentar e se autoconhecer. E a gente falou aqui de 3 situações diferentes. Eu acho que isso é importante. Que não necessariamente a pessoa bissexual tem que estar envolvida em atividade swing ou poliamor para se identificar enquanto bissexual e para ser feliz enquanto bissexual. Né? Eu acho que isso ficou para mim de tudo que a gente foi falando. E, novamente, só expressar minha gratidão por poder estar aqui com vocês. Também quero agradecer muito, muito gostoso esse momento, estar com vocês duas, né? Achei realmente especial. E sobre o que a gente conversou, eu também queria estar levantando essa questão, né? Primeira coisa importante para cada pessoa, né? Se conheça seus limites, né? Se ame, né? E saiba o que você deseja e não se permita ser invadido pelo desejo do outro, né? Então, se conheça e aprenda a se expressar, né? Se não consegue fazer terapia, é um bom caminho, não é o único, né? Mas é um caminho, né? Porque quando você se conhece é muito mais fácil colocar limites, né? E correr também atrás das coisas que você gosta. Maravilha! Então, diga, termina. Então, alguém ia falar então. Não? Acho... Ok. Oi, tudo bem? Ok. Tudo ótimo. Gente, muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. Então é isso, né? Se conhecer é sempre bom e realmente a terapia, eu acho que é um excelente caminho para você se conhecer, né? Às vezes precisa realmente de você ter esse toque, né? De um profissional. Sim. Que é um toque muito importante, né? Bem, na semana que vem, só avisando a todo mundo que nós não teremos o Sexualidade em Foco, porque vai cair no feriado. Então, voltamos aí com mais informações através do Instagram para a próxima live, que será depois de passar o feriado, que a gente ainda está definindo o tema. Tá bom? Obrigada a todos. Boa noite. E sim, vamos ter muitas lives. Tchau, tchau. Tchau.